Olá, meu nome é Jorge Máximo, estou aqui com a minha colega Karina Carvalho para falar de transparência e de Open Governance. Nós ambos representamos a Transparência Internacional de Portugal e já lá vamos falar para que nos possam conhecer. O nosso tema hoje é porque é que o Open Governance e a transparência, mais do que uma tendência, são uma nova cultura. E porque é que são importantes? Vamos começar com um exemplo muito recente. Transparência e a contabilidade. Todos nós ouvimos a semana passada o grande tweet de Elon Musk relativamente a uma provocação indireta do presidente do World Food Program, quando questionou, ou quando afirmou, que apenas os 2% da riqueza de Elon Musk eram suficientes para combater a fome no mundo. Elon Musk foi muito rápido. Disse que estava disponível para dar essa riqueza, mas exigiu uma contrapartida. Teriam que o fazer de uma forma aberta para que ele se percebesse onde é que o dinheiro estava a ser gasto. Karina, mas há um problema de data protection com isto? Com a transparência, nós achávamos que não havia, mas, por exemplo, no início deste mês de outubro, o Portal Base, que é o portal dos contratos públicos, sofreu um apagão e a justificação dada pelo INPIC, que é a entidade que gera o Portal Base, assim como o Governo, é que existia um problema de compliance com o Regulamento Geral de Proteção dos Dados. Na nossa opinião, o Regulamento Geral de Proteção de Dados não pode impedir a transparência sobre as despesas e os gastos públicos e por isso é que dizemos que não tem que existir uma oposição necessária entre a transparência e a proteção de dados, ou seja, a proteção de dados e a transparência podem coexistir pacificamente. Bom, podem e devem coexistir pacificamente. E este, aliás, é um desafio que vai ser um dos principais desafios com o processo de resiliência em toda a Europa. Os planos de recuperação atingem um valor de mais de 670 bilhões de euros, ou 1.000 milhões de euros na nomenclatura europeia, e estão a começar um grande desafio. A fair competition e a confiança das pessoas depende exatamente da forma como serão disponibilizados estes fundos. Macron é muito claro a dizer que só é possível que estes processos de financiamento público sejam aceitos se houver open governance e open data. Começamos mal. A European Procurement Coalition já fez um diagnóstico e a maior parte dos países ainda não está a disponibilizar informação que possa ser inteligível e aberta para que as pessoas possam entender onde vai ser gasto o dinheiro. E isto é um problema de confidence que poderá atrasar o processo de recuperação. Tens toda a razão, Jorge, porque aquilo que nós defendemos na Open EU Procurement Coalition é uma coisa muito simples. É preciso dados abertos, é preciso transparência sobre os gastos públicos, mas também é preciso que essa transparência seja acompanhada de inteligibilidade, porque as pessoas não podem ler bases de dados sem perceber exatamente aquilo que elas significam. E por isso é que nós dizemos que quem gera os dados públicos tem que estar consciente de que do outro lado existem pessoas que precisam de compreender esses dados. E aquilo que não pode acontecer de forma nenhuma é aquilo que sabemos, por exemplo, relativamente ao contrato da Web Summit, que tem algumas cláusulas de confidencialidade e, ao mesmo tempo, por exemplo, o próprio Banco de Portugal, que às vezes esconde informação sobre aquilo que são os negócios da banca em Portugal. E isto cria desconfiança nos cidadãos, isto cria desconfiança nas empresas. Isto, obviamente, que impacta negativamente a democracia, não é? E por isso é que nós defendemos governança de dados, transparência, accountability e, sobretudo, que isso seja reforçado com mecanismos de participação cívica e de inclusão digital. Exatamente, a participação, esse grande fim da e-governance. Aliás, isso era o que dizia Viviane Reding, ex-comissária europeia, que mostrava claramente, porque a governação eletrónica tinha um único objetivo principal, em última instância, era promover a participação dos cidadãos e a confiança. Se esse é o fim, é preciso que chegamos à percepção de que os próximos caminhos passam por envolver cada vez mais pessoas no processo de governança das instituições, das organizações, e os gestores da IT e os grandes líderes de sistemas de informação têm um papel fundamental nesta promoção da participação, com disponibilização de serviços que o facilitem, com portais abertos que facilitem a procura e a participação. Pensar estrategicamente os sistemas de informação com esta vertente é fundamental para aumentar a participação. E não há uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão. Os principais problemas dos portais de participação têm a ver com a primeira interação. Quando ela é fraca, ela não é responsível, quando não há uns níveis de serviço assegurados,
as respostas geram desconfiança e no dia a seguir já não vão lá e este processo foi um investimento que se perdeu. É uma pena, porque esse é o fim último da participação. Tens toda a razão, Jorge, até por uma outra coisa, que é, muitas vezes, quando nós ouvimos falar em consultas públicas, esquecemos que as consultas públicas têm que estar ajustadas àquilo que são as próprias capacidades dos cidadãos e que um cidadão só consegue participar numa consulta pública quando está informado. Portanto, se não existir informação prévia, a consulta pública é inexistente, quer dizer, não se materializa. E sobre, Karina, e sobre a Digital Governance, como é que ela pode ser fundamental para atingir estes objetivos de transparência e de contabilidade? Bem, nós somos uma organização cuja principal missão é combater a corrupção. E para nós, uma governação digital que seja transparente e que seja responsável é condição sine qua non. Para quê? Para combater a corrupção, combater o desvio dos fundos, a lavagem de dinheiro, o fluxo de capitais ilícitos, por exemplo, aquilo que se vê quando o dinheiro sai de jurisdições mais pobres e depois fica em offshores ou empresas escondidas em jurisdições offshores, mas também para combater muito a desinformação e a discriminação. E é por isso que existe a Transparência Internacional. Nós somos uma organização presente em mais de 100 países do mundo e que tem uma visão do mundo muito clara. Um mundo onde os governos, os políticos, os negócios e a sociedade civil vivem as suas vidas livres de corrupção. É uma visão, é um sonho bonito, mas não é uma utopia. É possível. E para isso já estamos a trabalhar na nossa estratégia. Sim, nós o ano passado passámos um ano inteiro a desenvolver a estratégia da Transparency International 2030 e achamos que é uma estratégia inovadora, é uma estratégia robusta e que vai de encontro àquilo que são as expectativas dos cidadãos, das empresas e também de nós enquanto ativistas sociais. Essa nossa estratégia é uma estratégia que se chama Power Diesel to Account for the Common Good. Na realidade é que o poder se transforme em benefício do bem comum. E para que essa estratégia se operacionalize e se materialize, é importante envolver, obviamente, as instituições governamentais, mas também as empresas e as pessoas. E quando digo as pessoas, desde os mais jovens aos mais velhos de entre nós, que participem ativamente neste movimento de mudança, que nomeadamente através de ferramentas digitais e através da governança digital como um todo, conseguem potenciar o bem comum. Portanto, é esse o nosso objetivo. Pode parecer uma utopia, mas nós achamos que essa utopia se pode concretizar desde que mais pessoas como vocês, que estão aí desse lado e que nos ouvem hoje, se juntem a este movimento de mudança institucional e de paradigma. É uma expressão bonita, common good. Gosto. Exatamente. E qual é que é a situação que hoje nós estamos a ver? Bem, eu gostava que nós pudéssemos ser mais positivos na nossa avaliação sobre o que se passa no mundo, mas na verdade a Transparency International, este movimento de mais de 100 organizações espalhadas pelo mundo, faz uma avaliação crítica sobre o estado do mundo. Nós temos desigualdades socioeconómicas gritantes e massivas, sobretudo entre o norte global e o sul global. Temos Estados que estão fragilizados por força das condições socioeconómicas, mas também pela captura de interesses privados. Há obviamente, a recessão ligada à pandemia da Covid-19, que impactou todos os países do mundo por igual, mas, claro, há países em que a Covid-19 tem um impacto massivo sobre a vida das pessoas e há outros que, por exemplo, Portugal, por força também do facto de se localizarem num lugar do mundo em que é possível aceder a financiamento dedicado à recuperação da Covid-19, tem mais possibilidades de crescimento, mas há também aqui novos elementos que começam a aparecer, como os populismos e também, obviamente, aquilo que se vai verificando um pouco por todo o lado, que também é o enfraquecimento do Estado de Direito. É preciso perceber, por exemplo, que em alguns lugares do mundo o próprio combate à Covid-19 mitigou direitos fundamentais dos cidadãos e, por isso, uma das coisas que nos preocupa também é, digamos assim, o shrinking civic space, ou seja, o encolhimento do espaço de cidadania e de participação cívica. Mas nós o que vemos é que a corrupção, o desvio de fundos, a lavagem de dinheiro
progride a olhos vistos, como são exemplos os Pandora Papers, os Panama Papers e outros escândalos como este, e os nossos dados não nos deixam mentir. Jorge, que tal falares dos dados? É verdade. Não começamos bem. A avaliação atual não é muito positiva. E isso mostra alguns dos nossos indicadores mais conhecidos, como, por exemplo, os indicadores de percepção da corrupção de 2020, o último disponível. Mais de 2/3 dos países do mundo, em 180, ainda têm um score inferior a 50 pontos, numa escala que vai até 100. A Europa está um bocadinho melhor, mas também poderia estar muito mais positiva em termos destes indicadores. Há muito para fazer e agora, após a pandemia, no momento em que o mundo está a globalizar com a disrupção digital, está na altura de acompanharmos toda esta mudança e o papel dos gestores de informação é fundamental neste contexto. E vejam só o barómetro de corrupção global da União Europeia, que já foi lançado este ano pela própria TI. É curioso que há uma desconfiança generalizada de todas as pessoas relativamente aos agentes da economia, quer eles sejam agentes governamentais, quer sejam as próprias empresas. Reparem, 25% dos negócios, dos gestores de negócios têm a percepção que as pessoas têm uma percepção que eles são corruptos. E isto é mau para a própria credibilidade das empresas. Nós temos indicadores que mostram que, por exemplo, em Portugal, 48% das pessoas assumiram que o ano passado tiveram que aceder a conhecimentos e em contactos para poderem se mobilizar para a concretização dos seus negócios. Há aqui uma necessidade dos gestores de informação fazerem parte da transformação desta mudança. São indicadores que, à partida, não parecem nada positivos e o momento é agora. Sim, é isso que nós achamos, na verdade. É que vocês que estão desse lado podem pensar que não têm nada a ver com esta mudança de percepção das pessoas relativamente à corrupção e ao wrongdoing, ou seja, à gestão negativa daquilo que é a coisa pública, mas nós achamos exatamente o contrário. Nós achamos que as ações de gestores digitais e que a governança digital pode traduzir em impacto global para o bem comum. E é esse o nosso objetivo aqui hoje, é falarmos um pouco sobre isso. Então, o que é que pode ser feito? Bom, há pouco não referem um aspecto muito importante. Neste contexto de grande internacionalização da economia, da digitalização, dos planos de recuperação pós-pandemia, há aqui um papel fundamental na boa utilização dos dinheiros públicos. E todas as empresas irão ser afetadas. Estima-se que, por exemplo, em 2018, houve um indicador que afirmava, de um grupo parlamentar europeu, que estimava que na Europa a corrupção equivalia a uma perca de cerca de 900 mil milhões de euros por ano. Este valor é superior ao montante total dos planos de recuperação. Mesmo em Portugal, estávamos a falar em 18 mil milhões de euros por ano, que é superior aos 14.500 milhões de euros do plano PPRR. E, portanto, há aqui muitas oportunidades de melhor governança, permitir também poupanças e eficiências enormes para as empresas. Melhor competição, melhor interação e, acima de tudo, maiores oportunidades de negócio e capacitação de novas oportunidades num contexto de forte investimento em economia digital. Não, o que falavas era do relatório precisamente dos verdes europeus. Lembrei-me agora, eram os verdes europeus que publicaram esse estudo. E, portanto, nós, um dos exemplos que achamos interessantíssimo trazer-vos aqui hoje, até porque também faz parte do nosso trabalho, relativamente àquilo que é conhecido por Open Government Partnership, ou seja, a parceria global pelo governo aberto. E a governança digital é uma das 9 áreas de intervenção da OGP, porque para a OGP a Digital Governance promove a inclusão digital, a transformação e a inovação e depois também permite defender os direitos digitais das pessoas e salvaguardar as pessoas do uso indevido das tecnologias digitais que não seja para o bem comum. E, portanto, em Portugal, nós aderimos à Open Government Partnership em 2017 e até aí Portugal está atualmente a fazer parte dessa solução. Fazemos parte da mudança. E só relembrar aqui alguns aspectos fundamentais dessa evolução. Nós temos que ter a consciência que a oportunidade e a responsabilidade é de todos. E os agentes de transformação digital e os agentes de inovação são fundamentais neste processo. Há aqui algumas mensagens fundamentais que são estigáveis para a Digital Governance, de acordo com a Open Government Partnership. Antes de mais, a cidadania digital tem que ser inclusiva. É um tema que parece muito óbvio, mas ainda não é. E não chega a todos.
E esta é uma responsabilidade que compete a todo o processo de transformação digital. Tem que ser aberta. Tem que ser aberta na governança e nos dados. Não é só nos dados. Porque dados, disponibilidade de dados é fácil. A forma como os damos, a forma como os transmitimos e a forma como os interagimos e utilizamos de forma construtiva e proativa nesta mudança é fundamental. A maneira como gerimos as políticas internas, a governança interna, as regras, os guidelines para a transparência, as orientações, os códigos das próprias organizações, de como se constrói o sistema de informação, tudo isto tem que ser pensado, tudo isto tem orientações, e a TI Internacional e a TI Portugal estão a acompanhar este processo e querem fazer parte da solução. E depois foi isso que nós fizemos, na verdade, desde 2018, quando foi formada a Rede Nacional de Administração Aberta, que é um fórum de organizações de diferentes proveniências. Temos duas organizações da sociedade civil, a Transparência Internacional Portugal e a PASC, mas também temos organismos da administração pública, temos a Associação Nacional de Jovens Empresários, por exemplo, gente de diferentes proveniências que vem pensar a administração aberta. E com que objetivo? Com a transparência, ou seja, pensar da administração aberta para que a administração aberta seja transparente, para que ela seja, promova mais participação dos cidadãos, das empresas e do público geral, como vimos, e sobretudo para criar melhores serviços públicos. Há pouco o Jorge falava-vos dos dados, porque que era importante os dados. Nós pensamos muitas vezes na disponibilização dos dados, mas não pensamos na produção dos dados. Os dados na administração pública têm que ser, e na administração pública, nas empresas também, antes deles serem divulgados, eles têm que ser produzidos de acordo com essa necessidade de divulgação e de maior transparência e de maior accountability. Em Portugal, estamos já no nosso segundo Plano Nacional de Administração Aberta e esses planos nacionais são desenvolvidos de acordo com um processo que é participado, é um processo de cocriação que pressupõe o engajamento, lá está, de todos os stakeholders que conseguirmos agregar para este movimento e, ao mesmo tempo, é um plano nacional que tem diferentes etapas. Essas etapas são definidas pela Open Government Partnership ao nível internacional, mas são, sobretudo, pensadas para que as pessoas em Portugal e as organizações em Portugal responsáveis pela elaboração do Plano Nacional de Administração Aberta e pela sua implementação consigam perceber a mudança institucional que esses compromissos estão a trazer para o país e para as pessoas e para as empresas e para quem na realidade acede à informação e reutiliza a informação em prol do bem comum. Compromissos esses que são também auditados pela sociedade civil. Exatamente, por todos nós. Vamos também conhecer então aqueles que são os atuais compromissos de Portugal para os próximos 2 anos na área da Open Government Partnership. Dar nota que estes são os nossos, mas nós temos que saber aprender também com os outros países. Exato. E há muitos bons exemplos, às vezes vindo dos países que menos esperam. Temos bons exemplos vindo de África, bons exemplos vindos da América Latina, bons exemplos vindos de países da Ásia. E este movimento global das boas práticas de disseminação pode ser o vetor de mudança que precisamos. Sim, uma das coisas muito interessantes na Open Government Partnership, lá está, cuja adesão é uma adesão voluntária, portanto o governo português aderiu voluntariamente ao Open Government Partnership, é nós termos a ocasião de receber essas boas práticas que estão espalhadas pelo mundo e incorporá-las para o contexto português e dar-lhes escala a nível nacional. Estes 9 compromissos são os novos compromissos, já tivemos outros no passado. Eu gostaria de destacar entre eles, por exemplo, o desenvolvimento e disseminação do portal Dados.gov, que já existe, mas que ainda não está suficientemente escalado para que seja utilizado por toda a gente em Portugal que possa dele ter utilidade, por exemplo, até as empresas, para reforçarem a sua competitividade. Também o Registro Central dos Beneficiários Efetivos, que é uma campanha ativa da Transparência Internacional Portugal, porque se não conhecermos os beneficiários efetivos das empresas, ou seja, os donos verdadeiros das empresas e dos fundos, não conseguimos prevenir a lavagem de dinheiro. Exatamente. Poderá perder-se muitas oportunidades de pessoas que estão a construir o futuro e que podem ser impedidas porque há redes instaladas a facilitar este processo. Também um outro compromisso que eu acho muito interessante e que gostava de destacar nesta sessão é o compromisso mais informação, mais cidadania. Este compromisso está alicerçado na Lei de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental, a LADA,
que, na verdade, permite que qualquer cidadão possa requerer acesso a uma informação específica, a uma entidade pública. O problema é que, em Portugal, o acesso à informação ainda não é proativo, é sempre reativo. E, portanto, se as pessoas não requerem o acesso à informação, as entidades públicas normalmente não a disseminam. Uma responsabilidade das entidades públicas. É uma responsabilidade de todos, das organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Muito para finalizar, e que estamos perto do nosso tempo limite, mostrar que a TI Portugal está a trabalhar em vários âmbitos de projetos relacionados com a transformação da mudança de uma cultura de transparência e de governação aberta. Temos aqui alguns exemplos. Na área digital focamos principalmente no Pacto de Integridade, a autarca pelo bom governo, a contratação transparente e muitos outros. Queres salientar mais algum, Margarina? Acho que há um muito interessante que podíamos também salientar, que neste momento está parado por falta de fundos. Nós somos uma ONG completamente independente e que não recebe dinheiro absolutamente nenhum do Estado português, que é o Índice de Transparência Municipal. O Índice de Transparência Municipal existe desde 2013, foi descontinuado em 2018, também por força do RGPD, mas na verdade nós achamos que é uma ferramenta que transformou os municípios em Portugal. Vocês podem ver hoje em dia em muitos municípios, em muitas câmaras municipais, tem uma entrada que diz transparência. E isso é muito à custa do trabalho do ITM. Muito bem. E aqui a mensagem que ficamos e gostaríamos de trazer para todos. Façam enraizar por esta cultura de transparência. Juntem-se a nós, partilhem um Portugal futuro, um Portugal mais transparente e com cheio de oportunidades para todos. Estão aqui os nossos contactos. Foi um prazer. Bem-aja a todos. Muito obrigada.